Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar, mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Estamos ministrando um seminário online voltado para missões ou missiologia. Nós estamos pensando sobre a missão do povo de Deus na face da terra. É isso aí, a missão do povo de Deus na face da terra. E com base na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nós estamos pensando também sobre os métodos divinos e humanos para se alcançar os perdidos para Cristo. Esta é a terceira aula voltada para missões que estaremos ministrando. E nós queremos respaldar a nossa terceira aula em uma verdade pregada, ensinada pelo Senhor Jesus e escrita pelo evangelista Marcos, em Marcos 16,15, quando está escrito: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é sobre esta verdade que nós queremos pensar, sobre esta ordem, sobre esta determinação do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E nós queremos aqui trazer um pensamento do pastor John Piper voltado para missões. Este pensamento nós abordamos em nossa primeira aula. O pastor John Piper, com muita propriedade, ele falou o seguinte: as missões não são a meta final da igreja, mas sim a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. As missões existem porque a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus por parte de todas as nações não está existindo, né? Então nós temos aqui abordado que a igreja do Senhor Jesus, ela possui algumas tarefas, algumas funções, algumas responsabilidades aqui na face da terra. E como nós abordamos em nossa segunda aula, as duas principais tarefas da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra é adorar a Deus e evangelizar o mundo. Então a missão primordial da igreja bíblica e missiologicamente é prestar adoração ao verdadeiro Deus. Porém, nós temos aprendido nas Escrituras que nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, ela pode adorar a Deus não só através da música, não só através da melodia, não só através da musicalidade. Nós podemos também adorar ao Senhor nosso Deus, podemos glorificar o seu santo nome servindo a Deus, realizando a obra de Deus aqui na face da terra. E eu quero trazer aqui algumas considerações em relação à Bíblia ou às Escrituras, porque a Bíblia possui um viés profundamente missiológico ou missionário, né? Se nós não tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, nós não teríamos um evangelho, uma mensagem escrita para apresentar às nações. Diante disso, eu quero dizer para os meus irmãos e amigos que nós não devemos olhar para a Bíblia como um livro sagrado que trata de várias histórias soltas ou desconectas. A Bíblia não é um acocho de retalhos de caráter religioso, histórico ou teológico. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós iremos perceber que a Bíblia demonstra que o nosso Deus, ele tem um plano, né? Um plano para toda a humanidade. E ao lermos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós iremos perceber que o Senhor nosso Deus, através da celebração de pactos, alianças, períodos históricos, vem trabalhando para atrair adoradores para si. Porque como nós abordamos, né, no pensamento do pastor John Piper, o objetivo das missões é tornar o nome de Deus, é tornar a glória de Deus conhecida em todo o mundo ou a todas as nações. E o desejo de Deus é ser conhecido, e não só conhecido, mas adorado por todas as nações na face da terra.
Então, quando nós paramos para estudar biblicamente a história da redenção ou a história da salvação projetada por Deus, arquitetada por Deus, idealizada por Deus, nós iremos perceber que a Bíblia nos ensina que Deus possui um plano, Deus possui um programa redentivo. E esse programa redentivo, ele foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Ao lermos a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ao lermos a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses e ao lermos também o livro do Apocalipse, nós iremos perceber que a Bíblia diz que esse plano, esse programa salvífico ou redentivo, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é onisciente. Deus possui muitos atributos, E um dos atributos naturais de Deus é o atributo da onisciência. Quando nós afirmamos que Deus é onisciente, nós estamos afirmando com base, com respaldo nas Escrituras Sagradas, que o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, pelo fato dele ser onisciente, ele não pode ser pego de surpresa. Então, com base na Bíblia ou nas Escrituras, nós cremos que a rebelião de Lúcifer, tendo a adesão de uma terça parte dos anjos lá no céu, A queda, a desobediência de Adão e Eva, em comer do fruto proibido, em desobedecer ao Criador, nada disso pegou Deus de surpresa, porque Deus é onisciente. E a Bíblia nos ensina que o Cordeiro de Deus, ele foi crucificado antes da fundação do mundo, Nós sabemos que a expressão o Cordeiro de Deus é um dos títulos da divindade ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu quero aqui reiterar que as Sagradas Escrituras do Gênesis ao Apocalipse apresentam uma só história, a história de Deus, a história que apresenta um Deus cheio de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de clemência, desejando alcançar para si o maior número de pecadores, para que esses pecadores restaurados pelo poder do Evangelho se tornem adoradores desse Deus que é invisível, mas desse Deus que é real. Diante disso, eu também quero ressaltar nesta terceira aula que a Bíblia conta a história do amor de Deus pelo homem. A Bíblia fala do desejo de Deus de ser conhecido e adorado não só pelo povo de Israel, não só pelos judeus, mas a Bíblia nos ensina, do Gênesis ao Apocalipse, que há um anelo, há um desejo no coração de Deus de ser conhecido, temido, adorado, proclamado em todo o mundo. E o objetivo da proclamação do Evangelho é para que homens cheguem à conclusão que não há um outro Deus vivo e poderoso, além desse Deus revelado nas Escrituras, e que não há um outro meio de salvar o pecador a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Comprovando que Deus deseja que o seu nome, que a sua glória, que a sua existência seja pregada, anunciada, difundida em todo o mundo, e provando biblicamente que Deus quer ser adorado não só por um povo, não só por um continente, mas que Deus deseja ser conhecido, temido e adorado por todos os povos da terra. Leia Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Leia Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Leia também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Leia 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. E leia também o Salmo 96 e leia o Salmo 67, e você irá chegar a essa conclusão que Deus deseja que o seu nome, que a sua glória, que a sua existência seja proclamada em todo o mundo. E o objetivo da proclamação do nome da glória de Deus é que homens e mulheres possam se render diante de Deus, aceitando a Jesus como Salvador, porque, como nós temos aprendido na Bíblia, o único meio de salvação para um pecador arrependido é a pessoa do Senhor Jesus. A única porta que dá acesso ao céu é a pessoa do Senhor Jesus.
Agora nós queremos falar um pouco sobre a missão do povo de Deus em um caráter mais específico. Essa missão que está no coração de Deus, esse desejo que está no coração de Deus, esse anelo que está no coração de Deus de ser conhecido, temido, adorado em todo o mundo, essa missão o Senhor Jesus ele confiou à sua igreja. E nós temos aprendido o seguinte, lendo o Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós iremos perceber que no período do Antigo Testamento, escute bem, no período do Antigo Testamento, essa missão de levar, de proclamar o nome, a glória de Deus, a existência de Deus a todas as nações, Deus tinha entregue ao povo de Israel. Então era competência, era missão, era responsabilidade do Israel étnico, do Israel biológico ou natural, ser o que? O instrumento de proclamação da glória de Deus. Porém, o Israel étnico, natural ou biológico, falhou em sua ação. Quando o povo de Israel foi ao encontro das nações, em vez do povo de Israel influenciar as nações pagãs com a santidade de Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus, então diz a Bíblia que o povo de Israel foi influenciado pelo paganismo, pelo sincretismo e também pela incredulidade das nações pagãs. Então hoje, na dispensação da graça, quem tem a honra, o privilégio, o dever, a responsabilidade de proclamar o evangelho em todo o mundo não é mais o Israel étnico, natural ou biológico. Lendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, nós iremos perceber que os títulos de Êxodo 19:6, que pertencia ao povo de Israel, como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que esses títulos agora pertencem à igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos entender biblicamente o que vem ser a igreja do Senhor Jesus. Para que nós possamos entender biblicamente o que é a igreja do Senhor Jesus, é importante que nós venhamos a pesquisar o sentido, o nome e o sentido etimológico da palavra igreja. A palavra igreja é uma palavra que faz parte da literatura do Novo Testamento, e a palavra igreja na língua grega chama-se eclesia. E a palavra eclesia significa tirados de dentro para fora. Então, biblicamente, a igreja do Senhor Jesus é formada de vidas que foram transportadas do reino das trevas para o reino da luz, né? Então, biblicamente, nós entendemos que igreja, no seu sentido original, não é um templo construído com pedra, tijolos, areia, brita, ferro, tinta, fios. Biblicamente, igreja não é uma denominação, não é um imóvel próprio ou alugado, não é uma organização portadora de uma razão social ou CNPJ. A igreja, biblicamente, não é uma instituição jurídica, mas a igreja, biblicamente, é formada de judeus e gentios, homens e mulheres, pecadores e pecadoras que foram justificados ou justificadas por Deus. A Bíblia, no Novo Testamento, apresenta a igreja como a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo na terra, templo, morada do Espírito Santo. Paulo disse a Timóteo que a igreja do Senhor Jesus ela é a coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é o instrumento do evangelho de Deus aqui na face da terra. Então, para encerrarmos, para concluirmos esta nossa terceira aula, eu quero dizer para você o seguinte, que falar de missões, ao estudarmos a Bíblia, falar de missões é falar de algo que alegra o coração de Deus. Falar de missões é falar do perfeito amor de Deus pelos pecadores. Falar de missões é falar do desejo do coração do único Deus verdadeiro, que não desistiu do homem, após a queda lá no Jardim do Éden. Porque diz a Bíblia que no dia da queda Deus veio ao encontro do casal, Deus vestiu o casal, Deus se aproximou do casal, Deus não abandonou o casal. Falar de missões é falar do exercício da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus pela humanidade.
Não estou pregando uma doutrina herética chamada de universalismo ou salvação universal, né? Porque os hereges, teólogos universalistas dizem que Deus é tão bom, né? Deus é tão bom que apesar da Bíblia fazer menção do inferno, do lago de fogo, apesar da Bíblia falar do julgamento do grande trono branco, os universalistas dizem que no dia do julgamento final, o Senhor Jesus como juiz, quando ele for julgar a humanidade, então o Senhor Jesus, movido pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele não terá coragem, condições ou forças de condenar ninguém. E dizem os hereges universalistas que no dia do julgamento final, Deus, através de Cristo, Deus em Cristo, irá perdoar todos os pecadores, inclusive o diabo e também os demônios. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos haverá salvação eterna para os crentes e condenação eterna para os descrentes ou para as pessoas que morreram sem serem alcançados por essa graça, por esta mensagem, por este poder do Evangelho, pessoas que morreram sem fazer uma aliança, um pacto, um acordo com Deus, né? Então eu quero dizer para você que falar de missões é falar de um assunto que possui um profundo, um consistente respaldo bíblico. Missões não é modismo, missões não é inovação, mas missões possuem um profundo respaldo bíblico. Então, diante disso, eu concluo esta mensagem e desejamos trazer uma quarta aula. E nessa quarta aula nós estaremos abordando aqui algumas estatísticas missionárias apresentadas por agências missionárias confiáveis. Mas concluo esta terceira aula sobre missões, a missão do povo de Deus, os métodos divinos e humanos para se alcançar os perdidos para Cristo, dizendo para você o seguinte: uma igreja que pertence ao Deus vivo, ela justifica a sua razão de ser aqui na face da terra quando essa igreja ela faz três coisas. Quando essa igreja adora a Deus em espírito e em verdade, quando essa igreja desenvolve a sua salvação em pureza, em santidade, e quando essa igreja proclama, anuncia o evangelho que é o único meio de salvação para todo aquele que crê. Então, adorar a Deus, desenvolver a nossa salvação em pureza ou santidade e proclamar o evangelho são tarefas, são responsabilidades do povo de Deus aqui na face da terra. Até uma próxima oportunidade. Se possível, se inscreva-se em nosso canal no YouTube, divulgue esse canal que tem sido uma bênção para muitos irmãos e igrejas. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.